Olá pessoal, hoje é quarta-feira, dia 30 de abril, e está começando mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que traz um compilado com as principais notícias sobre negócio, economia, tecnologia e investimentos dos mercados regionais brasileiros. Eu sou Lucas Comarella. E eu sou Renan Torres. E como sempre, Lucas, a nossa missão aqui é traduzir os principais movimentos do dia de forma direta e com contexto. E lembre, se você quiser se aprofundar mais sobre os conteúdos que a gente traz aqui, siga a newsletter que está na descrição desse episódio completa. Vai lá, abre, salva e compartilha com os amigos. É isso aí, Renan. Mas antes da gente entrar para as notícias, eu quero fazer um convite especial que a gente lançou ontem, um episódio do Vida Intelectual, um podcast que faz parte do guarda-chuva BRM Podcasts. E nesse podcast a gente traz um papo sobre o livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. É um clássico absoluto que inspira debates sobre liberdade, protagonismo e o papel do indivíduo frente ao Estado. Esse que é um dos livros mais influentes do século XX e o podcast recebe Henrique Romano para analisar não só o impacto no momento em que foi lançado, mas principalmente como ele conversa com os desafios atuais. O episódio está imperdível lá no YouTube e no Spotify do BRM Podcasts. É isso aí, Renan. E agora para os destaques do dia, a gente vai abrir com uma notícia que mexe direto com a economia do Espírito Santo e com o agro nacional. O VBP, Valor Bruto de Produção Agropecuária do Café no Brasil, deve bater 125,7 bilhões este ano. E só no Espírito Santo, ele deve corresponder por quase 31 bilhões desse montante. É uma safra histórica com expectativa de 20 milhões de sacas entre Conilon e Arábica. E o melhor, com preços firmes, mais de 2 mil a saca para o Arábica e quase 1,6 mil a saca do Conilon. E o subsecretário de Agricultura do Espírito Santo, Michel Tesch, deu o recado. Esse ciclo positivo pode virar investimento em produtividade, falou em genética, irrigação, mecanização e sustentabilidade. Ou seja, o agro capixaba pode de fato virar referência global se continuar nesse ritmo de crescimento. E é sempre bom lembrar para quem nos escuta que o Conilon produzido aqui no Espírito Santo representa 70% do total brasileiro e 20% da produção mundial. É um ativo estratégico para o Brasil, tanto na exportação, mas também na indústria nacional, porque é base para o café solúvel e blends industriais, que vem crescendo muito a demanda, principalmente em mercados como a Ásia e a União Europeia. E agora uma notícia importante sobre o setor de saúde aqui do Espírito Santo. A Qualy Saúde, que é uma empresa que nasceu lá em Colatina e já atua em 5 capitais brasileiras, anunciou um investimento de 13 milhões de reais em automação e expansão. A meta é ousada, sair de 36 mil vidas para mais de 60 mil vidas ainda em 2025. Isso aí, além da digitalização da operação, a empresa aposta na expansão geográfica. Rio de Janeiro e Brasília já estão no radar. A estratégia que faz sentido são praças com grande penetração de planos de saúde, o que reduz o custo de aquisição de clientes e aumenta o ticket médio da operação. E outra novidade importante aqui para o Espírito Santo é que o histórico Radin Hotel, em Guarapari, vai passar por um retrofit completo para virar um centro de inovação e cultura da cidade. São mais de 20 milhões de reais que serão investidos em uma obra que vai além do turismo, já que é um ativo simbólico sendo resgatado, para a cidade de Guarapari. E ainda falando sobre infraestrutura, o novo aeroporto das Montanhas Capixabas, em Alto Caxias, vai operar 24 horas com voos de até 50 passageiros. É estratégico para o turismo e logística da região serrana, especialmente em períodos de safra e de eventos, né, Renan? É incrível como Pedra Azul vem crescendo bastante, nos últimos meses, tornando esse polo aqui de turismo, dentro do nosso estado. E agora, dando um giro sobre as notícias no cenário externo, nos Estados Unidos, Donald Trump recuou em parte do tarifaço sobre automóveis. Agora, montadoras que produzem nos Estados Unidos vão receber compensações temporárias. Essa medida é pensada para acalmar a indústria e evitar o fechamento de fábricas. Enquanto isso, a China poupou o etanol americano de uma alíquota de 125%. Isso mostra que, apesar da retórica agressiva, há negociações dos bastidores. E, como sempre, o Brasil pode ser beneficiado nesse reposicionamento, tanto quanto fornecedor, quanto como intermediador diplomático. E falando um pouco agora sobre cenário doméstico, o caso do INSS ainda repercute. O procurador Virgílio Oliveira, investigado por receber quase 12 milhões de reais de um empresário envolvido no esquema, havia sido indicado por Carlos Lupe. A crise política se agrava e Lula está sob pressão para demitir o ministro. Mas no meio disso tudo, pelo menos uma notícia boa no lado fiscal, né? O governo central fechou o primeiro trimestre com superávit primário de 54,5 bilhões de reais. O melhor desde 2022. Receita líquida subiu e despesa caiu. Mas analistas alertam, esse fôlego é temporário, com pressão chegando nos próximos trimestres aí que estão pela frente.
Legal. E no mundo corporativo, a Web Summit Rio é destaque essa semana. A presidente da Microsoft Brasil, Priscila Lahan, reforçou que o país tem potencial real de ser o hub de inteligência artificial da América Latina. Com 15 bilhões já comprometidos em investimentos, o desafio agora é capacitar os profissionais. Só nesse ano, 2,4 milhões de brasileiros já foram treinados pela Microsoft em IA. Isso é fundamental para evitar esse apagão de talentos e fazer com que a IA não seja apenas para consumo, mas também para produção e tecnologia brasileira. E outra notícia legal sobre o mundo de tecnologia aqui no Brasil é a nova parceria entre Claro, USP e FAPESP para criar um centro de pesquisa de IA generativa com 5G. 40 milhões de reais serão investidos nos próximos 5 anos. O Brasil quer jogar o jogo da inovação e esse projeto pode ser o nosso passaporte para ser protagonista nesse jogo. E a Kepler Weber também se movimenta. A sua subsidiária Procer firmou parceria com a XP para facilitar o acesso a soluções financeiras para o agro, uma plataforma integrada do campo à exportação, sinal claro da sofisticação do agro brasileiro. Nos mercados, o Ibovespa bateu seu 7º pregão consecutivo no azul, atingindo os 135 mil pontos, nova máxima desse ano de 25. O dólar, por outro lado, cai novamente, chegando a 5,63. O clima de otimismo, ele se sustenta, mas há cautela com a sinalização de alta da Selic. E por falar na Selic, Gabriel Galípolo, que é presidente do Banco Central, sinalizou uma nova elevação da taxa básica na próxima reunião. O motivo? Inflação persistente e necessidade de manter o juro real alto por mais tempo. E agora na política, sobre a anistia do 8 de janeiro, o Congresso, STF e Planalto já costuram um texto que reduz a pena dos condenados sem beneficiar os supostos articuladores do 8 de janeiro, como Bolsonaro e ex-ministros. A ideia é pacificar sem passar pano. E na eleição de 2026, Gilberto Kassab já sinaliza que se Tarcísio de Freitas for candidato, a centro-direita unifica em torno dele. Mas o próprio governador disse que pretende concorrer à reeleição de São Paulo. O tabuleiro ainda está sendo montado para a eleição do ano que vem. É isso aí, Renan. E assim a gente encerra o episódio de hoje. Se você curtiu, já sabe, segue a gente no Spotify, no YouTube e se inscreve na newsletter para não perder nada. Mas antes de mais nada, lembrando que hoje a gente solta o episódio do Diga Aí, Religião entre Razão e Fé, com os convidados Gabriel Tebaldi e Padre Ricardo Passamani. Então não perde mais um episódio super importante aqui do BRM Podcast. É isso, estamos à disposição. Lembrando que esse é o nosso papel, trazer curadoria diária sobre as principais notícias dos mercados regionais. E desejo uma ótima quarta-feira para quem nos escuta e, como sempre, ótimos negócios. Até mais, pessoal. Valeu!